Oi, tudo bom? Espero que você esteja bem. E bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito da importância das relações terapêuticas, não necessariamente dentro de uma abordagem, mas de todas as abordagens, tá bom? Porque a relação ela é uma só. A única coisa que vai mudar é a forma como a gente vai olhar o indivíduo, a forma como a gente vai se colocar dentro da relação. E assim, o que a gente vem percebendo dentro dos estudos que são feitos, já foram feitos muitos estudos a respeito das relações terapêuticas, é que quanto mais próxima, mais íntima e de mais forte for a relação terapêutica, melhor vão ser os resultados dentro da terapia. E se a gente for parar para pensar o porquê disso acontece, é porque o processo de terapia é um processo onde a gente precisa se tornar muito vulnerável para abrir os nossos sentimentos mais profundos. A gente tem que soltar as armas, tem que soltar as armaduras para mostrar aquilo que a gente tem aqui dentro. E a gente só consegue fazer isso com pessoas que a gente realmente confia, sabe? Então, quanto mais a relação terapêutica for profunda, maior vai ser o sentimento de confiança, o sentimento de entrega e também o comprometimento do terapeuta e do paciente, da pessoa, nesse processo. Tendo esses elementos dentro, os resultados da terapia, eles são muito mais efetivos, entende? Porque a gente consegue ir direto ao ponto, sabe? Mais facilmente, a gente consegue chegar em questões mais profundas, juntos, terapeuta e paciente, pessoa. Quando a gente pensa na relação terapêutica, e talvez muito da questão do senso comum, assim, a gente pensa naquele psicólogo frio, distante, sabe? Tipo, num divã, assim, o cara, o psicólogo nem, tipo, o terapeuta nem olhando de frente com o paciente. Mas na verdade o que a gente vê hoje em dia é que na verdade as relações terapêuticas elas não são mais assim. Por quê? Porque vem percebendo que quanto mais humanas, mais humanizadas são essas relações, melhores são os resultados. Porque a pessoa ela sente que ela está de frente com uma outra pessoa, com um outro ser humano. Então, independente da abordagem que você siga, seja o mais humanizado que você consegue. E o que envolve uma postura humana? Muita coisa, sabe? Eu vou falar sobre algumas delas. Uma postura empática é extremamente importante e muito... É essencial, é importante, uma postura que envolve muitas coisas. Então eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? Mas uma postura empática, ela também envolve uma postura de aceitação sem julgamentos das pessoas. Porque quando você está de frente com uma pessoa que fez coisas que todo mundo consideraria como sendo algo errado e a própria pessoa fala que se acha um monstro, um pecador, uma pessoa horrível, ela tá lá para ser ouvida, ela tá lá para ser acolhida, ela tá lá para ser compreendida, porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem suas próprias questões que a levaram a tomar suas escolhas. Que aqui a gente não está entrando no mérito de certo e errado, aqui a gente está entrando no mérito de compreender a subjetividade da pessoa, simplesmente compreender, sem julgamentos. E quando a pessoa ela se sente compreendida, quando a pessoa se sente não julgada, se sente num local de acolhimento, isso em si já é uma atitude terapêutica, isso sim já promove cura emocional, espiritual e até física, sabe? A autenticidade. A autenticidade é muito importante também, porque para você ser realmente humano, você tem que ser você, sabe? E quando você se coloca autêntico, você se coloca de uma forma relaxada, de uma forma verdadeira. E isso permite também ao outro se colocar de uma postura autêntica, relaxada, verdadeira. E nessa verdade de cada um, as questões subjetivas elas tendem a se manifestar de uma forma mais fácil, tá? Só que aqui tem um porém. A autenticidade ela é extremamente importante, só que a gente tem que adaptar a nossa comunicação para os diferentes tipos de pessoas. Porque a gente sabe que a gente não se comunica da mesma forma com uma criança, da forma como a gente se comunica com um idoso, porque requer formas de se comunicar, formas de colocar as questões de forma diferente. E se você deseja, do coração, criar conexões, criar relações melhores na sua vida, é sempre importante ter em mente essa questão. E dentro disso tem questões como, por exemplo, a faixa etária, né, o nível socioeconômico, o nível de educação.
tudo isso influencia a forma como a gente se comunica, porque uma pessoa muito humilde, ela pode ter dificuldade em se conectar com a sua palavra, com a sua comunicação, se a sua forma de se expressar for muito complexa, entende? Então, a gente tem que ter essa sabedoria na comunicação, que é uma coisa que se pratica e se cultiva com as relações, tá? Bom, autoconfiança. Autoconfiança no sentido de você tá lá, seguro de si, que você é capaz de estar junto com aquela pessoa na condução daquele processo terapêutico, tá? E a autoconfiança é uma coisa que se consegue, se constrói, se cultiva com a prática, tá? Então, se você, como eu, está no início da profissão, é importante que a gente possa também ter aceitação e não julgamentos a respeito de nós mesmos, ter uma postura empática a respeito de nós mesmos, tá bom? Por quê? Daqui a pouco eu vou falar mais pra frente que a relação terapêutica é uma relação de transferência e contra-transferência, tá bom? Mas segura aí isso um pouquinho que já a gente entra nessa questão. E flexibilidade técnica. A flexibilidade técnica é você ver que, tipo, você sabe qual técnica, qual forma de lidar para aquele problema é mais efetivo, mas cada pessoa é uma pessoa e nem sempre aquilo que você acredita que vai funcionar. Então a gente tem que ter essa flexibilidade na forma de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, técnica, né, e enfim, tudo mais. Tipo, as suas estruturas, seus meios de fazer terapia. E, para além, né, de tudo isso, por que a gente tem que ser muito humano? Porque vai ter uma pessoa na sua frente em sofrimento, uma pessoa na sua frente que está precisando de ajuda, precisando de apoio, tá bom? E a gente vai estar lá na ideia, no propósito de diminuir o sofrimento dessa pessoa, sabe? Então, quanto mais humano você for, ter mais compaixão para aquela pessoa, melhor vai ser, entende? Porque você vai estar a serviço, com um propósito, uma missão individual para diminuir ou buscar promover oportunidades da pessoa querer ir além daquele sofrimento, tá? Porque não é você que vai tirar o sofrimento, mas você vai dar a oportunidade para essa pessoa escolher. Bom, como falado, né, antes da gente continuar o vídeo, eu vou falar sobre esses conceitos muito importantes dentro da relação terapêutica, que é o de transferência e contra-transferência e a empatia. Esses primeiros aqui se referem àquilo que, por exemplo, o paciente, a pessoa está expressando questões da vida dele, que muitas vezes são parecidos com as questões da vida do terapeuta. E isso acaba mexendo com o terapeuta, isso acaba tocando o terapeuta. Então, supondo, o paciente, a pessoa, ela tem problema com dinheiro. E ela começa a expressar as crenças, as questões de carência financeira, tudo mais. E isso acaba deixando o terapeuta mexido. Só que muitas vezes a gente não percebe. A gente acha que, na verdade, tipo, a pessoa está causando isso na gente porque é uma questão do outro. A gente coloca fora o problema. Mas, na verdade, o problema é nosso. Se toca na gente, é porque é nosso, tá? Então, é falado que, assim, a terapia é dos dois lados. Tanto o terapeuta quanto o paciente estão em processo de terapia. E esse foi um dos principais motivos de eu estudar psicologia, porque eu acho isso maravilhoso. Você trabalhar com algo que pode te crescer como pessoa. Mas muitas vezes isso não é fácil, principalmente quando a gente não tem a consciência, não percebe o que está acontecendo. Então, o paciente e o terapeuta, principalmente o terapeuta, saber olhar essa contra-transferência, essa conexão de questões e não rejeitar, vai ajudar na cura, no trabalho, no crescimento, na transcendência dessas questões que são colocadas em jogo, tá? Empatia, conceito central dentro dessas questões de relação terapêutica, porque a empatia é tudo, sabe? Na hora de você se conectar com uma pessoa, sabe? A empatia é um conceito muito amplo, muito profundo e completamente experiencial, tá bom? Você pode falar sobre empatia, mas na verdade a empatia tem que ser vivida. E a empatia é uma postura de recepção, uma postura de não julgamento, uma postura de completa inteireza e entrega, onde você se sente
você está vazio para tudo aquilo que a pessoa está colocando para você, entende? Então, a pessoa coloca todas as vulnerabilidades, aquilo só entra dentro de você e você só acolhe, você só escuta, sem que haja aquele pensamentozinho julgando o que a pessoa está falando, o que a pessoa está sentindo, tá bom? Sem que haja você falando o que é certo ou o que é errado para a pessoa. Então, a empatia é uma habilidade muito profunda e que demanda, tipo, tempo para ser cultivada e muita dedicação, assim, porque a gente não está acostumado a ser empático muitas vezes. E ela tem diferentes faces, né? Tem uma face cognitiva, uma face afetiva e uma face comportamental. A face cognitiva da empatia é você ter uma compreensão daquilo que a pessoa está sentindo e pensando. Você compreende, você entende aquilo que ela está passando, sabe? Então a pessoa está passando por várias questões e ninguém entende ela. Todo mundo acha que ela é louca, que ele tem problema, que ele é quebrado, que ela é quebrada, não sei o quê. O terapeuta não. Ele vai ter essa empatia de compreender aquilo que ela vive, sem julgamentos. Afetiva. A empatia afetiva é aquela postura que você tem de compaixão, de se preocupar com o bem-estar da pessoa, de se mostrar presente. Então, você se torna uma pessoa afetuosa nessa postura. A empatia comportamental é aquela postura onde você se mostra, você realmente se mostra na forma de se portar, na forma de falar, que você está entendendo aquilo que a pessoa está sentindo, entende? Para a pessoa ela se sentir compreendida. Então, essas questões, todas elas envolvem empatia. E além disso, como cultivar isso, né? Como cultivar a empatia? Primeiro, uma atenção acurada, né? É tipo, a atenção é você realmente tá prestando atenção naquilo que a pessoa está falando, você realmente tá por inteiro, toda a sua atenção tá voltada para a pessoa. Um ouvir sensível. Um ouvir sensível não é só ouvir as palavras, entende? É ouvir as necessidades por trás daquelas palavras, é ouvir os gestos, os não ditos, entende? É um total ouvir para tudo aquilo que a pessoa está colocando. E para que você escute realmente, você não pode estar pensando, porque senão você vai estar ouvindo duas coisas. Então, é tipo, você vai estar vazio das suas questões para só ouvir a pessoa. E um falar sensível também, que é um falar amoroso, um falar cuidadoso, sabe? E o falar amoroso, muitas vezes pode ser um falar um pouco mais duro, porque às vezes o amor, né, ele demanda um pouco de dureza, pra dar um chacoalhão, assim. Mas, tipo, isso pode ser carregado de muita empatia e de muita sensibilidade. Então é muito importante a gente colocar tudo aquilo que a gente entendeu a respeito do que a pessoa está colocando, aquilo que a pessoa está falando e sentindo, e a gente demonstrar isso a partir da fala, de uma forma, de um lugar de amorosidade e empatia, é muito terapêutico, porque a pessoa ela se sente de novo compreendida. E para acima de tudo isso, o não julgamento. A partir do momento que você julgou o certo e errado e fala para a pessoa, você deve fazer isso ou aquilo, aí já não tem mais empatia. Porque a empatia se trata 100% da experiência do outro. É você compreender a experiência do outro, entende? Então, o julgamento é a respeito de você, sabe? Você não pode ter empatia enquanto tem você no meio da história, tá bom? Então, esses dois conceitos ditos, vamos para a próxima questão. Bom, então, vamos direto agora aos comportamentos por parte do terapeuta para se desenvolver uma boa relação terapêutica. Bom, primeiro, é sempre importante a gente ser amigável, né? Ser uma pessoa, ser a melhor versão de si mesmo dentro de um contexto terapêutico, porque muitas pessoas já carregam muito sofrimento, sabe? Então, estar num ambiente de amorosidade é importante. Caloroso, né? Tem a ver com isso. Você tá com o coração aberto para a pessoa, para ela expressar esse sofrimento. Você ser uma pessoa comprometida. Quando o paciente percebe que o psicólogo está realmente comprometido com o processo terapêutico, é mais possível que o próprio terapeuta, que o próprio paciente, a pessoa, também se comprometa. Ser tolerante, ser paciente, porque muitas vezes a gente vê que aquela pessoa ela tá de novo naquele padrão, ela esqueceu as questões, ela não está colocando em prática, ela não está engajada, não está comprometida da forma como a gente acha que seria o melhor. Mesmo assim, temos que ser tolerantes e pacientes, porque cada um tem o seu tempo, tá bom? E a gente tem que respeitar o tempo de cada um, a gente tem que respeitar o momento de cada um.
e ser interessado, realmente estar interessado naquilo que a pessoa esteja colocando, mesmo que seja uma coisa muito tediosa, tipo, esteja interessado, esteja inteiro com a pessoa, tá? E é importante que, assim, muitas vezes nós somos seres humanos também, isso aqui é o ideal, mas muitas vezes isso não é possível. E aí, qual é o comportamento que a gente pode ter, a postura perante a nós mesmos? Isso é muito importante. A gente precisa também ser caloroso consigo mesmo, sabe? Ser paciente consigo mesmo, ter uma postura empática consigo mesmo, que é o não julgamento, o perceber que somos seres humanos, que a gente também falha, que a gente não é perfeito, tá? Isso aqui é uma construção, a gente busca ser o melhor de si, tá bom? Mas é uma intenção, tá? E é uma coisa que a gente constrói com o passar da vida, tá? Talvez eu seja uma pessoa melhor hoje do que eu era um ano atrás, e vai ser por assim aí em diante. Alguns outros comportamentos relevantes, tá? De acordo com a bibliografia, assentir com a cabeça enquanto a pessoa está falando, você, sabe, mostrar com a cabeça, gestos que você está ouvindo, que você está interessado. Sorrir, sabe, tipo, sorrir de uma forma natural, não precisa ser um sorrisão, mas o sorriso, ele diz muita coisa. Se direcionar com o corpo, então a pessoa está falando, você está de lado ouvindo. Não, esteja de frente e mantendo um contato visual. Olha para a pessoa, mesmo que a pessoa não esteja olhando para você, você sempre olha para ela. Por quê? Porque a ideia é você estar inteiro com a pessoa. É ouvidos, é olhos, é boca, é tudo, entendeu? Você está só para aquela pessoa naquele momento. E uma postura não diretiva também, o que eu quero dizer com isso? É tipo assim, às vezes a gente acha que a gente sabe conduzir, que tem que ser por esse caminho, então às vezes a gente corta a pessoa, a gente quer mudar o sentido do diálogo, da terapia, e na verdade não. Às vezes a própria pessoa vai, sabe, trazer o caminho dela. E é importante a gente ter essa flexibilidade de muitas vezes não cortar um processo que está fluindo de forma natural, tá bom? Esses comportamentos são muito relevantes. E agora eu vou falar dos comportamentos que podem prejudicam as relações terapêuticas. Bom, e o que dificulta a criação de boas relações terapêuticas? Aqui eu coloquei 4 questões, mas tem muitas questões que podem dificultar. A contratransferência eu já falei, que é a identificação do terapeuta com a pessoa que ele está atendendo. E como isso pode ser difícil para o terapeuta lidar, né, de estar naquela postura de distanciamento, né, de não fazer a respeito de si, fazer a respeito do outro. E é muito importante que o terapeuta saiba ver isso. Diferentes valores éticos, morais e religiosos. Aqui é muito importante. A sessão de terapia não tem nada a ver com o terapeuta, tem tudo a ver com o paciente. Tem a ver com o terapeuta porque o terapeuta ele vai estar se colocando como humano lá, como pessoa. Então, digo, tem a ver sim. Mas as questões éticas, morais e religiosas é só a ver com o paciente. E, tipo, muitas vezes a pessoa ela vai trazer questões que são totalmente opostas àquilo que a gente acha que é o certo e o errado. Completamente. Tipo, a pessoa ela pode ser um criminosa, entendeu? Pode ter feito coisas horríveis na vida e pode estar fazendo coisas horríveis. Então, isso pode ser difícil para o terapeuta se sentir motivado em continuar construindo essa relação, tá? E por isso, nem sempre a gente vai conseguir lidar com isso, sabe? É sempre recomendado que, se está muito pesado, a gente possa passar esse paciente, essa pessoa para um outro terapeuta. Você possa recomendar para um outro terapeuta, tá bom? Porque, de novo, nós somos pessoas também, a gente tem que considerar a nossa subjetividade, as nossas questões. Porque você quer estar na melhor versão de si enquanto você está atendendo. Uma preocupação de não fazer direito, de não estar fazendo direito. Isso é comum, eu acredito que seja comum para todo mundo, ainda mais no começo. Só o fato de você estar lá, estar fazendo, é para o além do estar fazendo direito e não fazendo direito. Você já está lá, você já está fazendo. E o fazer direito só se aprende na prática. E o ouvir com amorosidade, um ouvir empático,
sabe? Um prestar atenção, estar inteiro lá, isso já é terapêutico em si, sabe? Então, as posturas mais simples, elas em si já são muito curativas, assim, isso é muito interessante. E rigidez com estruturas, então a gente aprende um método, a gente aprende uma técnica, só que às vezes a gente quer seguir tanto isso à risca, que a gente bloqueia a fluidez do processo, que é um processo humano, sabe? É um processo de trocas, é um processo autêntico. Então, independente da abordagem, seja TCC, seja psicanálise, seja humanista, a gente tem que flexibilizar as estruturas quando a gente está percebendo que a coisa está fluindo da forma como está, entendeu? Porque os processos terapêuticos, eles não acontecem só na superfície das estruturas, né? Elas acontecem tipo, na profundidade da intersubjetividade, da troca, do contato, e isso não necessariamente precisa de técnicas, tá legal? E, gente, só para finalizar, a gente também tem que entender que tem posturas que são da pessoa que está sendo atendida, do paciente, do cliente, que dificultam também o processo terapêutico. Isso é muito importante a gente ter em mente, que o terapeuta ele pode estar sendo a melhor pessoa possível, mas se a pessoa que está sendo atendida não está motivada, não quer estar lá, não está comprometida com aquilo, está indo lá porque ela está sendo obrigada, e a pessoa ela tá com expectativas que não são condizentes, ela acha que ela vai lá para fazer uma coisa, ela tá indo fazer outra, o processo não vai para frente, tá bom? Então, aqui no caso, cabe ao profissional falar para essa pessoa, esclarecer essas questões, colocar as expectativas em cada um no seu lugar, falar qual é o objetivo da terapia que a gente vai fazer lá, entender a falta de motivação, ter paciência, e sim, estar aberto para o fato de que talvez essa pessoa não está pronta para a terapia. E não cabe a você decidir se ela vai ou não fazer. É uma escolha 100% dela. Tá legal? Ah, mas essa pessoa está correndo risco de vida. Você encaminha. Você fala com a rede de apoio, seja os pais, seja a família. Se a pessoa não quer estar lá, tipo, você não é responsável por salvar a vida dela. Tipo, não é você que vai tirar ela do buraco, porque se a pessoa não quer, ela não vai sair. A gente faz o melhor, a gente encaminha, a gente fala com a rede de apoio, a gente faz o melhor que a gente pode. Mas no fim das contas, quem faz as escolhas é a pessoa, tá bom? Isso é muito importante pra gente tirar essa crença de que o psicólogo é tipo Deus, assim, que vai curar a pessoa. Não. O psicólogo, ele vai apontar a direção, mas quem vai olhar é a pessoa, tá? Quem vai tomar as escolhas é a pessoa. E é isso, sabe? Espero que você tenha gostado. O assunto da relação terapêutica é um assunto muito bonito e é um assunto muito importante que vai caminhar a vida do profissional, vai caminhar durante a trajetória profissional. E é uma coisa a ser cultivada, talvez a coisa mais importante a ser cultivada junto com o conhecimento técnico e teórico. Na verdade, acho que isso é basicamente tudo, né? Mas, tipo, enfim, é isso. Relação terapêutica é muito importante, tá? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Valeu? Tchau, tchau. Muito obrigado.